TAG, Então, transtorno de ansiedade generalizada. o que é isso? Onde habita? Onde habita? O que comem, O que né? comem. Do que vivem esses seres, né? Onde habitam, comem, como se comportam. Né? Exatamente. Eles estão constantemente preocupados com qualquer coisa. Tudo vira uma catástrofe, não é mesmo? Tudo vira um problema gigantesco e eu tô sempre lá na frente, né? Então, se a luz faltar, se a empregada não vier, se eu perder dinheiro, então assim, a coisa não existe, o problema não existe e eu já estou pensando, né, que ele pode existir, daí então vai alterar a minha rotina, vai alterar toda a ordem natural das coisas e eu já começo a entrar em estado de ansiedade, desenvolver todos aqueles sintomas de palpitação, de falta de ar, de dificuldade de dormir, me concentrar, enfim. Inclusive é um dos transtornos super favoráveis para que as pessoas elas engatem em drogas, no álcool, né, como uma forma de subterfúgio para aplacar um pouco da sensação, assim, daquela adormecida, né, daquela entorpecida na preocupação. Fuga da realidade. Exatamente. Quando eu fiz a bariátrica, né, eu senti, eu não sabia que eu estava ansiosa, mas eu tava, né, e eu pensei sentir uma falta de ar. Eu joguei no Google, vi lá embolia pulmonar, após pensei, pronto, chegou lá, falei, eu tô com falta de ar, o médico falou, você tá com falta de ar, você tá com ansiedade, porque você quer emagrecer, mas você fez a cirurgia hoje e você vai emagrecer daqui no mínimo uns 3 meses, então era isso. Eu pensei que eu tava morrendo e não era. Então, você queria Só problemas... vontade De emagrecer só vontade logo, de ver o processo ver já o processo. finalizado, né? E eu pensei que eu tava com falta de ar, física. E não era já ansiedade. Então, E é sempre isso. Então, na verdade, não são gatilhos, eles se criam problemas na sua cabeça. Ou desejos, né? Anseios. Anseios. É E mais você tem a anseio, pressa, acho que é né, anseio. de que a coisa aconteça ou que ela não aconteça. Você cria esses gatilhos, você que cria os gatilhos. Exatamente, eu não sei se eu não lembro se eu já falei sobre a diferença do medo para a ansiedade em algum vídeo, mas eu vou repetir agora. Falei? Acho que sim, mas é bom repetir. Então, que o medo, diferentemente da ansiedade, né, o medo ele te pega de surpresa. Né? Então, se eu saio aqui porta fora e eu encontro um assaltante ali embaixo, eu vou sentir medo. Mas se eu saio de casa já sabendo que eu vou encontrar o assaltante, eu entro em estado de ansiedade. Então tem essa diferença, né? A pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada, ela está constantemente preocupada com o que vai acontecer. Então eu vou sair, o elevador vai parar, eu vou encontrar um assaltante lá embaixo, ele vai me tirar minha carteira, meu celular, eu vou ficar sem me comunicar, eu não vou ter dinheiro para pegar um Uber, para ir na delegacia, para abrir um boletim de ocorrência. Então, entende? Vai ramificando, né, o pensamento, né, que é a história realmente do pensamento que vai tomando de conta e vai tomando conta da emoção e vai trazendo a emoção e a emoção começa a ficar maior do que o pensamento e aí perde-se o controle. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é essa constante preocupação com o que vai acontecer, trazendo concomitantemente uma série de sintomas físicos, né, que interferem de forma super negativa na vida da pessoa. Ansiedade generalizada. E tem a outra específica. Não, mas antes da gente ir para a específica, quando você está lá na terapia, certo, você consegue diagnosticar que talvez, ou você já consegue diagnosticar que a pessoa tenha TAG, qual que é o procedimento? Se eu recebo um paciente com o transtorno de ansiedade generalizada, eu vou checar isso junto ao psiquiatra, eu vou encaminhar, né? Porque normalmente, a maioria dos casos são casos de usar medicamento, né? De entrar com a medicação para dar uma regulada ali na questão mais neurológica e eu poder entrar com o meu trabalho. Que é identificar, a pessoa ficar mais tranquila, e aí ela entender cognitivamente o que está sendo tratado ali e tal. Mas normalmente o que acontece é o contrário, né? O psiquiatra que encaminha pra gente. O paciente procura primeiro o médico, o mais comum é isso, o paciente primeiro procura o médico e aí o psiquiatra encaminha para o psicólogo para fazer o tratamento casado, né? Então, dentro da minha abordagem da psicologia, eu não trabalho só com estratégias para o paciente aprender a lidar com aquilo dali para frente, né? Eu tento, na medida do possível, rebobinar a fita, como se dizia antigamente, né? O pessoal da minha geração,
fazer o caminho de volta para tentar identificar onde se originou aquilo. Normalmente isso se originou na infância, né? Altos níveis de exigência dentro de casa, né? O não respeitar o ritmo da criança, então ela tem que fazer as coisas de forma mais acelerada, expectativas acima daquilo que a criança pode entregar, muitas vezes problemas familiares que a criança não podia resolver, né? Ela via, percebia, mas não tinha como contribuir ou atribuir a responsabilidade a ela, né? Então não quer dizer que todo mundo que passa por isso vai desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, mas são alguns dos indícios que favorecem o desenvolvimento desse transtorno. E a partir do momento que você consegue identificar isso com a paciente ou com o paciente, o que isso reverbera em alguma coisa na questão do tratamento que ela recebe? Tudo que é originado e funciona, atua na vida da gente de forma inconsciente, tem uma força muito maior no dia a dia da gente. Quando a gente traz isso para a consciência, que a gente identifica a razão de uma limitação da gente, a gente tem possibilidade de rever toda aquela situação, sentir o que sentimos naquele momento lá atrás, ressignificar, e aí a gente, a partir disso, fica mais claro, né, que eu já não estou naquele lugar, que eu já não estou naquele cenário, que eu já não preciso reagir da mesma forma que eu reagia naquela época, que o momento hoje é diferente, as minhas relações são outras, o espaço físico que eu vivo é outro, então que eu posso, a partir disso, dessa consciência, desenvolver condutas outras, comportamentos outros, que podem me favorecer mais adequação comportamental, a nível de saúde mental e tudo. Então, dentro desse processo de tomar conhecimento, trazer isso para a consciência, é tudo isso que favorece. Então, algumas abordagens, elas não trabalham com essa identificação. Elas vão dizer, tudo bem, você sente o transtorno de ansiedade generalizada, quando você estiver sentindo, você pode usar essa técnica, você pode fazer a meditação, tudo isso é válido, mas obrigatoriamente algumas abordagens não farão esse caminho de volta para se descobrir a origem, que na minha opinião é fundamental também, assim, é um plus dentro do trabalho do psicólogo, do psiquiatra, entende? Você descobrir a sua história, por que você desenvolveu aquele padrão de comportamento. Para você conseguir identificar quando acontece novamente, os padrões, né? Não se repetir. Exatamente. Então, quanto mais consciência a gente tem em torno das coisas... Quer ver? Eu vou dar um exemplo agora usando o transtorno de ansiedade específica. Para você entender bem direitinho como é que é esse processo do conhecimento trazer as coisas do inconsciente para o consciente. A específica, a pessoa ela tem medo de alguma coisa específica. Um inseto, um animal, a altura, um objeto. Então, medo de barata, medo de avião, medo de dirigir, medo de altura. Então, a específica, ela tem um objeto específico para aquilo. Tá? Eu vou contar um caso que eu atendi, para deixar isso bem claro. Eu tive uma paciente há muitos anos que ela tinha medo de cobra. Mas não era um medo qualquer. Era realmente um transtorno de ansiedade específica. Ela sofria com isso. Ela passava vergonha, porque às vezes os primos dela, os colegas de trabalho, colocavam revista com imagem de cobra assim na mesa dela. Só dela ver... Só uma dúvida então, enquanto você está contando. Esse transtorno de ansiedade específica, são todas as fobias que estão relacionadas a isso ou não tem nada a ver? Fobias específicas. Fobias específicas, fobia de cobra e tudo mais. Só que tem uma diferença. Eu tenho medo de barata. É um medo. Mas eu sobrevivo. Se a barata aparecer aqui na frente, me desmaia. Primeiro eu vou jogar um laquê nela, pra ela. E depois eu vou jogar veneno. Sim. Antigamente eu pegava a vassoura e ficava gritando, batendo e não acertava. Mas eu já, assim, aperfeiçoei a minha técnica. Então eu tenho medo de barata, mas não é um... Eu tenho 3 medos. Eu tinha 2 medos, agora eu tenho 3 medos. Falei pro Thales. É barata, Uber e Tinder. As únicas coisas que eu tenho medo. Ainda bem que você encontrou um Thales. Já. As únicas coisas no mundo que eu tenho medo. É só isso. Pois é. E aí, eu tenho medo de barata, mas ela não me impede de viver.
Entendeu? Se aparecer uma aqui agora, todo o condomínio vai me ouvir gritar e tudo, mas eu vou viver, eu vou matar, eu vou fazer alguma coisa. Isso é um medo. Agora, se aparece uma barata e eu congelo, né, começa a desenvolver sintomas outros, que me impedem, inclusive, de ir para o trabalho, fazer qualquer coisa, começa a me impedir de raciocinar. Ou seja, altera a ordem natural do meu comportamento, aí a gente está falando de uma coisa mais, assim, mais grave, né? Então, a fobia específica é essa. Um animal, um objeto, altura, dirigir e tal. E aí eu vou contar a história, então, continuando da minha paciente. Então, ela começou a passar vergonha, porque ela passava mal só de enxergar uma fotografia de uma cobra. Entendeu? E ela já tinha feito algumas terapias e não conseguia resolver. Já tinha tentado várias técnicas, meditação, exercícios, né? Tudo. E não conseguia resolver. Toda vez que ela via a imagem, ela entrava em contato com as sensações, fazia os exercícios propostos, né? E nada acontecia. E ela veio parar em mim. E, bom, foi um longo processo, mais ou menos, sei lá, uns 9 meses, até ela me contar uma história, tá? Que ela, com 5 anos de idade, estava na chácara dos pais, sentada na varanda, com as perninhas para fora do batente, né? E ela ouvia os pais discutindo dentro da casa. E ela começou a entrar em estado de culpa, porque a criança tem muito disso, né? Ela traz muita culpa para ela quando ela vê os pais brigando, quando acontece alguma coisa. Algumas crianças têm essa tendência de assumirem como se ela tivesse feito alguma coisa errada, né? E ela lembra que ela começou a se sentir culpada porque ela achava que ela tinha deixado um brinquedo jogado e a mãe estava gritando com o pai gritava com a mãe e tal, não sei o quê. E nessa hora em que os pais brigavam dentro da casa, lá nas costas dela, ela viu vindo da mata, na direção dela, uma cobra. E nada aconteceu, porque o caseiro viu e matou. Ela desenvolveu um medo da cobra ali, mas ela emparelhou o medo com a tensão que ela viveu ouvindo a briga dos pais. Quando aquele final de semana acabou, que eles voltaram para casa, na cidade, os pais se divorciaram. E aí ela fez o emparelhamento. A cobra, a culpa e a separação dos pais. E curiosamente ou não, ela também não conseguia se relacionar com nenhum homem direito. Então, isso desenvolveu um processo nela. Toda vez que ela terminava um relacionamento em alguma tentativa, parece que alguma cobra aparecia na frente dela, em alguma fotografia, ela entrava em contato e ela meio que se desconectava das sensações do término da relação e ficava só com o medo do animal. E aí uma vez ela falou assim pra mim, é tão interessante, parece que eu atraio a cobra, né? Parece que eu atraio a cobra, porque em lugares que não é pra aparecer, o bicho aparece. Aí eu falei, será que você atrai? Ou será que porque você sente o medo, você não observa mais e não fica mais atenta ao ambiente, né? E aí você percebe a presença, seja em fotografia, seja na televisão, seja mesmo ela, bicho. Ela criava? Não Ela é. realmente via? Você vai saber bem sobre isso. Eu tenho um exemplo. Quantas mulheres grávidas você via na rua quando você estava grávida? Eu tenho um exemplo. Eu sempre... Então, uma pessoa específica tem um carro específico. O pai da Maria Antônia tem um carro específico, comprou um carro. Todos os dias que eu saio, eu vejo a mesma marca de carro. E antes não era assim. Exatamente. Entendeu? É porque você presta atenção. Exatamente. Uma coisa que te marca. Entendeu? Então não é que ela atraía a cobra. Entende? Como ela tem A isso gente muito... que não liga pra cobra e não vai procurar. Mas se ela vier aqui, ela vai ficar procurando, ela vai achar. Eu, por exemplo, com esse negócio de barata. Se eu entrar num lugar, eu sei que tem barata. Ela vai aparecer. Entendeu? Igual mulher grávida. Onde você olha, quando você tá grávida, onde você olha, todo mundo tá grávido. Nossa, tá todo mundo grávido. Então, não é que ela atraía. Mas Só era impressionante que observava, o negócio era muito emparelhado. E ela começou a perceber que o quê? Toda vez que ela terminava um relacionamento, que o relacionamento dela era frustrada numa relação que ela começava, em seguida ela começava a ver cobra em vários lugares. Ou era na televisão, ou era na revista, ou era, sei lá, alguma coisa na internet,
ou na rua, aparecia. Assim, de verdade, de todos os problemas até agora de transtornos, esse é o mais interessante. Mas Não você parece, vê, assim. mas você vê, era um medo dela, consciente, específico, uma fobia específica de cobra, emparelhado Com a questão dos pais. com uma necessidade afetiva lá atrás que estava na inconsciência dela. E que reverberava nas relações afetivas dela. Quando ela entendeu que essa era uma junção, era uma combinação, né, que favorecia, era como se fosse um gatilho, né, terminar um relacionamento, fazia com que as cobras começassem a aparecer. Quando ela entendeu que isso tudo tinha relação com o divórcio dos pais dela, e aí a gente começou a trabalhar a culpa que ela sentia pelo divórcio dos pais, porque ela achava que tinha, ela foi melhorando. Entende? Então esse é o típico paciente que não se trata só com técnica. Alguns funcionam, muitos funcionam, mas alguns precisam compreender mais profundamente qual é a origem do seu problema. No caso também deste transtorno, não só específico desse caso, mas no geral, quando aparece ou quando chega para você, vem geralmente já de um psiquiatra ou você já indica caso não tenha? Pode vir do psiquiatra se a coisa estiver muito grave, ou às vezes até associado com outros tipos de transtornos, de ansiedade ou com uma depressão também. Mas pode vir a pessoa direto para mim, porque como ela entende, é só um medo de uma coisa, então não preciso tomar remédio. Né? Quando está associado com outras coisas, às vezes também se é muito grave, a pessoa pode vir medicada já. Né? E aí, à medida que a pessoa identifica e vai conseguindo controlar e conviver bem, ela vai desmamando do remédio. Entendi. Isso é para todos os transtornos ou é específico do específico? Específico do específico? Esse desmame. Depende do nível, né? Do transtorno. E do nível de empenho da pessoa também no tratamento psicológico. Porque a depender do nível do transtorno, às vezes a pessoa tem que ficar medicada por muito tempo. Por isso que eu gosto muito da ideia do tratamento casado, né? Porque é mais ou menos assim, vamos supor que você vai a um psiquiatra e você começa com uma dose muito alta, medicamentosa. E aí você vai para terapia e você começa a desenvolver as estratégias para lidar com aquilo e você vai ficando bem. Aí você vai desmamando do remédio até que você não precisa mais dele, entende? Então, a depender do trabalho que o paciente também faz, porque depende muito da parte do paciente, isso é legal a gente falar, né? O paciente não pode esperar milagre no medicamento e nem na terapia. Ele tem que fazer a parte dele, entende? Então, eu costumo dizer assim, que a terapia ela não acontece só no dia que você vai na terapia. Ela acontece entre uma semana e outra. Tudo aquilo que você está observando entre uma consulta e outra, como você reagiu num relacionamento no trabalho, como você reagiu a um término de relacionamento, o que você sonhou, né? Como você lidou com seus filhos, como você reagiu no momento que você sentiu medo. Tudo isso são indícios de como você funciona e são insumos importantes para a terapia. Então, se o paciente ele não se observa, né? E ele não relata até o que ele sonhou, como é que você vai trabalhar isso com ele? Não, tem como trabalhar, mas se torna muito mais demorado, se torna muito mais difícil, você tem que arrancar as coisas da pessoa que está lá na sua frente, né? Então, quando o paciente ele faz esse pedaço dele, se observando, tentando entender de onde vem, lembrando como foi a infância, lembrando como foi a adolescência, a gente vai juntando. A gente vai montando um quebra-cabeça e vai entendendo como que ele chegou aonde ele chegou, né? Mexer naquela história, não no sentido de mudar, porque não dá para mudar, mas auxiliá-lo a acolher aquilo, a ressignificar, a ter uma outra percepção, né? E fazer algumas mudanças necessárias, porque, como eu coloquei mais para trás, você não está no mesmo cenário. Você não é uma criança que depende da proteção de alguém. Hoje você é um adulto que você pode se cuidar. E muitos desses medos são medos infantis, que emergem e que tomam uma proporção gigante, né? Fobia de colo. No caso, começou na infância dela, né? A minha história com barata é sensacional. Qual é a sua história com barata? Tenho várias histórias com barata. Várias. Mas a que eu identifiquei como mais significativa nesse processo foi quando eu reverti um bocado do processo.
é que quando eu viajava para Fortaleza, para casa da minha avó, a minha avó adorava fazer arroz doce para mim. E leite condensado nessa época era artigo de luxo. Então a vovó comprava leite condensado no supermercado e mocava os leites condensados todos lá no maleiro do armário dela e trancava com chave. Porque senão os meus tios iam lá e tomavam todos os leites condensados. Só que quando eu chegava de férias lá, netinha querida, né? Ela fazia o arroz de leite, que é o arroz doce, e deixava a latinha com um pouco de leite condensado dentro da geladeira. Ela deixava com 2 furinhos, assim, um de cada... Aliás, não, ela usava uma lata para fazer e a outra, uma outra ela abria para eu todo dia ir lá e jogar mais leite condensado em cima do meu arroz, né? E ficava lá na geladeira. E ninguém podia chegar perto, porque eu era a neta preferida, né? Só que teve uma vez que quando a lata de leite condensado já estava no final, eu pedi para minha avó abrir, para eu terminar de raspar o leite condensado. E quando ela abriu, tinha uma barata desse tamanho dentro. Que ódio. Não sabemos se ela entrou pequena e ficou grande, de tanto que ela comeu leite condensado, Ela devia estar gordinha. ou se ela já veio de fábrica. O que me dá mais tristeza ainda, né? Porque se ela veio de fábrica, eu podia ter entrado com o processo contra a Nestlé e estaria rica hoje. Mas você viu que cada barra de chocolate contém milhões de pedaços de barata? Já viu essa notícia? Não quero saber. Não quero saber. Medo. Tá piorando. Mas o pior, né? Aí entra aqui a Nossa, parte... já não falar, meu, eu já tô... Só que agora entra a parte interessante. Quando a minha avó abriu a lata e que constatamos que a barata estava lá, vários primos e tios viram. E aí eu virei motivo de chacota. Entendi. A queridinha virou a palhacinha. Virou Às vezes nem foi pela barata, né? Exatamente, porque você aí se acha, entende? Então essa história ela é muito contada na minha família e toda vez que se conta é com muito deboche. Tipo assim, a queridinha se ferrou. Entende? Então essa sensação de que o amor que eu sentia especial virou um motivo de... Né, eu era afagada pelas mãos da avó e ao mesmo tempo zombada por todos os outros. Aí entra na história do pertencimento do grupo, da aceitação, que eu tive que levar para terapia, eu tive que trabalhar, mas quando eu trabalhei tudo isso, aí a coisa... Ficou mais tranquilo, você entendeu. Hoje eu consigo jogar lá que é na barata, né? Agora, Você come leite condensado? a curiosidade e a parte melhor é essa. Eu não traumatizei do leite condensado. Então não era leite condensado. Não era. Era justamente... Era porque toda fobia, ela traz consigo uma relação afetiva. Interessante. Ela Muito tem interessante isso. uma relação afetiva associada. Excelente. Ok? Finalizando o vídeo, Gostaram do conteúdo? o que tem que fazer? O que tem que fazer? Curte, compartilha, se inscreva, comenta e ativa as notificações. Tá bom, Thales? É isso, excelente.